Olá, sejam bem-vindos novamente. Para finalizar a nossa trilha, de relatórios parte 2, vamos conhecer hoje o nosso relatório de comparativo de salários. Esse relatório, como o próprio nome já informa, é utilizado para comparar salários dos empregados, para verificar níveis, mudanças e etc. De uma forma meio gerencial, para verificar o nível de salário que está tendo na minha empresa. Então, esse relatório lá no Fosso Pessoal, ele fica em relatórios, empregados, salários, comparativo de salários. E aqui ele traz a informaçãozinha de primeira data e segunda data, então é o período que eu quero fazer essa comparação. Então, de fato, ele faz uma comparação, ele não vai trazer um histórico. Então, se eu colocar aqui a comparação 1/1 de 2021 a 31/7 de 2024, ele vai me trazer o salário das pessoas que estavam nessa data, 1/1 de 2021, em comparação com o salário que está em 31/7 de 2024, tá? Ele não vai trazer um histórico, ele vai trazer, de fato, um comparativo que é, de fato, o intuito desse relatório. E aqui tem os filtros gerenciais, nesse caso eu quiser filtrar, e considerar o valor da remuneração fixa. Essa opção é para aquelas empregados que não têm só o salário. Ele tem periculosidade ou insalubridade, enfim. Caso você queira comparar quem é que antes tinha insalubridade, um exemplo, e agora não tem mais. Então, dá para mim fazer essa comparação, tá? Então, se eu quiser comparar com os eventos que estão na remuneração fixa, eu marco essa opção e visualizo. Quando eu visualizo, ele traz, vai gerar aqui o relatório. E ele traz o comparativozinho. Os empregados, o valor em 1/1 de 2021, que não tem nenhum, porque esses empregados foram admitidos posterior a isso. Então, precisa ter atenção a isso. Caso eu informar uma data e a data vier zerada, é porque nesse período não tinha nenhum salário informado ou esse empregado não estava cadastrado nesse período. A data do valor em 31/7 de 2024, então os salários dele que estão nessa data, e a diferença, no caso aqui, ele vai trazer a diferença de zero. Por quê? Porque em 1/1 de 2021 ele não tinha nada. Então, ele não traz diferença aqui. Ele traz o total das informações. Ele trouxe somente o salário porque os meus empregados só têm salário. Mas se ele tivesse trazido, informações na remuneração fixa de periculosidade ou de insalubridade, por exemplo, ele iria somar a essa informação aqui, tá? Então, vamos ver que nas trilhas anteriores a gente fez complementos, Então, vamos comparar o salário de 1/6 de 2024 a 1/8 de 2024, para ver se teve alguma mudança. Quando a gente emite, ele prepara aqui o relatório para emitir. Agora, ele trouxe a informação de comparação. Por quê? Porque eu tive, de fato, uma mudança no período que eu informei. Então, em 1/6 de 2024, o salário do Cauã era 1.500. E em 1/8 de 2024, passou a ser 1.575. Uma diferença de R$ 75,00, que equivale a 5%. Então, aqui ele traz a informação do que aconteceu de junho de 2024 a agosto de 2024. Então, esse relatório é realmente para comparar e observar como é que está sendo, a evolução do salário na minha empresa. Então, esse é o relatório de comparativo de salário. Fico feliz que tenha ficado até aqui. Encerramos a nossa trilha. Nas nossas trilhas de relatório, parte 1 e parte 2, a gente conheceu os relatórios de folha sintética, análise de movimentações gerais, listagem resumida das folhas, listagem de empregados, admitidos e demitidos e, por fim, comparativo de salários. Então, espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Até o próximo e um forte abraço.